Meninas, boa tarde. Para adiantar o nosso conteúdo, eu decidi gravar agora a nossa aula de português, tá? Funciona como se fosse uma aula extra para a gente poder adiantar nosso conteúdo, porque nós ainda temos muita coisa para ver e apesar do concurso ele ter a data ter sido adiantada, né? Adiantou-se um pouquinho, ela foi estendida, aliás, a gente precisa fazer um esforço para ver todo o conteúdo de português, né? Então, hoje, a gente vai ver advérbio. Na nossa aula ao vivo, a gente vai terminar verbos e aqui, gravada hoje, a gente vai ter advérbios, para a gente adiantar mesmo. Deixa eu me trocar a paleta de cor aqui. Pronto. Advérbios. Nós vamos ver. Eita, letra feia. Advérbios. Pessoal, o que vem a ser um advérbio? Quando alguém fala em advérbio, você pensa em quê? Primeira coisa que você vai pensar a partir de agora é que advérbio é uma classe de palavra invariável. Primeira coisa, é uma classe de palavra invariável, ou seja, você não leva ao feminino, você não leva ao plural, tá? Nós só temos um único advérbio na língua portuguesa, que é variável, que é o advérbio todo, toda, tá? Mas lá na frente eu vou fazer um adendo sobre ele. Então, o advérbio é uma classe de palavra que é invariável, não vai variar, tá? Sempre vai permanecer, aquela palavrinha vai permanecer do jeito que ela nasceu, tá? Outra coisa, é uma classe de palavra que quer ser chique, ou seja, ela não se relaciona com o povão, ela não se relaciona com qualquer classe de palavra, ela só vai se relacionar com 3 classes de palavras, tá? Primeira coisa, ela vai se relacionar com o verbo, ela vai se relacionar com um adjetivo e ela vai se relacionar com o próprio advérbio. Ou seja, o advérbio, ele não se relaciona com substantivo. Você nunca vai ver um advérbio ao lado de um substantivo, tá? Nunca. Você está em dúvida sobre a palavrinha que está ali ao lado do substantivo, tenha certeza absoluta que não é um advérbio, porque advérbio só se relaciona com essas 3 classes de palavras. Pronto. O advérbio, ele vai se relacionar com o verbo para indicar uma circunstância. Professora, o que é circunstância? Já vou falar, tá? E vai se relacionar com o adjetivo e com o advérbio a fim de intensificar. Vai acrescentar uma intensificação. Calma que eu vou explicar isso aqui com bastante paciência. Então, o objetivo do advérbio é essa. Ou é apresentar uma circunstância, ou é apresentar uma intensificação. Para mais ou para menos. Quando você vir essa palavra intensificação, não pense que intensificação é só algo positivo. Para mais, quando eu digo, eu gosto dele muito. Eu não só gosto dele, mas eu gosto muito. Eu intensifiquei para mais. Mas eu também posso utilizar um advérbio para intensificar para menos, tá? Então, a intensificação é para você aumentar o grau de intensidade, para mais ou para menos, tá? Então, vou colocar aqui, mais ou menos. E o que é isso aqui? Em circunstância.
vai vir ao lado de um verbo para apresentar uma circunstância. Olha, gente, a circunstância, ela pode ser uma circunstância de causa, de modo, de lugar, de tempo, de companhia, de frequência, de meio, de modo de instrumento, de dúvida, de certeza, de motivo, tá? Então, a circunstância é o que você acrescenta de informação, dando a ideia de lugar, de tempo. Eita, eu limpei o tablet e mudei a ponta da caneta. Aí ele tá de modo, de causa, de companhia, etc. Pronto. Então, vamos ver como ficaria pra gente debulhar isso aí. Então, a gente já viu que o advérbio é uma classe de palavra invariável que só se relaciona com 3 classes de palavras, tá? Que é o verbo, o adjetivo e o advérbio. Quando o advérbio vier ao lado de um verbo, ele vai acrescentar uma circunstância de tempo, lugar, modo, causa, companhia, certeza, incerteza, afirmação, negação, modo, meio. E quando o advérbio ele vem ao lado de um adjetivo ou de um advérbio, é porque ele tem a intenção de intensificar aquele adjetivo ou aquele advérbio para mais ou para menos, tá? Ele pode mudar uma palavra, o sentido de uma palavra, ou pode mudar o sentido de uma oração inteira, completa, tá? Quando eu digo assim, você dança mal. Olha, quando eu digo assim, você dança mal, aqui eu sei que é um verbo, porque eu já aprendi que é uma palavra que expressa ação. Essa palavrinha mal tá se referindo a você ou tá se referindo à dança? Você mal ou dança mal? Perceba que a palavrinha mal tá se referindo à dança. Por quê? Porque eu expliquei a circunstância como ela dança. Ela dança mal. Ela poderia dançar bem. Ela poderia dançar muito, tá? Mas eu quis dizer que ela dança mal. Então, veja que essa palavrinha mal, porque está se relacionando com um verbo, ela vai ser um advérbio. Por quê? Porque se relaciona com o verbo. Classe de palavra que se relaciona com verbo é advérbio, gente, tá? Veja que eu dei uma circunstância, né? Eu apresentei uma circunstância, no caso aqui, é uma circunstância de intensificação, de intensidade. Por quê? Porque eu disse o modo, a forma, o jeito como ela dança, tá? Então, algumas bancas vão dizer que aí é um adjetivo de intensidade, advérbio de intensidade, e outras irão dizer que é um advérbio de modo, porque é o jeito como ela dança. Então, veja que aí, nesse caso, o advérbio se relacionou só com uma palavra, que foi o quê? O verbo dançar. Mas veja que eu também posso utilizar o advérbio para modificar o sentido de uma frase inteira. Quando eu digo, infelizmente, o Brasil é corrupto. Quando eu digo, infelizmente, veja que aqui eu deixei claro a forma como eu me sinto, a forma como eu vejo essa informação. Então, veja que essa palavra, infelizmente, ela mudou não só o verbo ali, que é do verbo ser, como mudou a frase inteira, tá? Talvez se eu tivesse colocado felizmente, você também já saberia o meu ponto de vista, tá? Então, esse infelizmente, ele tem o poder de mudar essa frase inteira, tá? É o modo, é o jeito como eu acho, é o jeito, é o modo como eu me sinto ao dar essa informação a você. Então, a gente vai ver que a maior parte das palavras que terminam em mente, infelizmente, diariamente, comumente,
Elas são advérbios, tá? A maior parte das palavras que terminam em mente, elas são advérbios, ok? Então, vamos continuar aqui. Então, a gente viu que aquela palavrinha que se relaciona com verbo, adjetivo e advérbio, elas são advérbios, tá? Não esqueça, o advérbio só vai se relacionar com verbo, com adjetivo e com advérbio. Pode decorar isso sem medo, tá? Decore isso aqui sem medo, porque advérbio é classe de palavra restrita. Ela só vai se relacionar com essas 3 classes de palavras aí, ok? Então, quando você vir uma palavra modificando o sentido de um verbo, automaticamente você vai dizer o quê? É um advérbio, tá? É um advérbio. E advérbio é a classe de palavra que vai se referir a uma palavra ou tem o poder de mudar uma oração inteira. Quando o advérbio ele vem acompanhado de uma oração completa, geralmente aquele advérbio ele vai expressar a opinião de quem escreveu, tá? Não esqueçam isso aqui. Então, resumindo, o advérbio é um termo invariável que se refere a um verbo, a um adjetivo e um advérbio. Quando se refere ao verbo, vai trazer uma circunstância da ação. E quando é ligado a adjetivo e advérbio, vai funcionar como intensificador. Então, veja só. O advérbio é quando você tem uma palavra, tá? A locução adverbial... Deixa eu colocar com letra de forma. A locução adverbial, ela vai ter 2 ou mais palavras, tá? E vai ser empregada dessa mesma forma que o advérbio. Vai se referir ao verbo, vai se referir ao adjetivo e vai se referir ao advérbio. Só que aqui a diferença é que vai ter 2 ou mais palavrinhas. Então, quando eu digo assim, aqui, ó, ele saiu apressadamente. Veja que esse apressadamente foi o jeito, o modo como ele saiu. Veja que não faz sentido você dizer ele apressadamente. Agora, quando eu digo saiu apressadamente, veja que eu estou dizendo o modo, o jeito como ele saiu. Então, esse apressadamente está se relacionando com o verbo sair. Então, obviamente, essa palavra apressadamente só pode ser um advérbio de modo. Calma que a gente vai já ver todas as circunstâncias, tá? A locução adverbial tem exatamente o mesmo valor de um advérbio, o mesmo valor. A diferença é que nós vamos usar 2 ou mais palavras. 2 ou mais palavras, tá? Então, veja só, quando eu digo assim, ele saiu às pressas. Quando eu digo ele saiu às pressas, esse às pressas também está se referindo ao jeito, ao modo que ele saiu. Mas veja que agora eu tenho 2 palavrinhas. Então, aqui agora não é mais um advérbio, é uma locução adverbial de modo. Foi o modo, o jeito como ele saiu, tá? Então, veja que o advérbio vai ter só uma palavrinha. A locução adverbial vai ter 2 ou mais palavrinhas, ok? Veja que elas apresentam o mesmo valor, estão se referindo à mesma palavrinha, só que uma tem uma palavra, então é um advérbio. Toda vez que você vir a palavra locução, saiba que ali está se referindo a mais de uma palavrinha,
tá? A locução, ela obrigatoriamente, ela tem 2 ou mais palavras, tá? 2 ou mais palavras. Não esqueçam isso aqui. Então, eu vou colocar aqui algumas frases pra gente identificar os advérbios, tá? Só pra gente ver se a gente pegou o jeito mesmo. O menino ontem pronto. Vamos dar uma olhada aqui nessas 2 frases. O menino ontem cantou desafinadamente. Nessa primeira frase, veja que eu vou ter o seguinte. O menino ontem cantou desafinadamente. Veja que eu vou ter o verbo cantou, que é do verbo cantar, de primeira conjugação. Aí eu olho essa palavrinha aqui, ontem. Essa palavra ontem está se referindo ao menino, o menino ontem, ou está se referindo a cantou, cantou ontem? Veja que ontem está se referindo ao fato de cantar. Ele cantou ontem, cantou no dia de ontem. Então, ontem está se relacionando com o verbo cantar, só quem se relaciona com o verbo é advérbio, gente. Então, eu já sei que esse ontem indica um tempo. Então, aqui você tem, só tem uma palavrinha. Então, aqui você tem advérbio de tempo. Por que advérbio de tempo? Porque está se referindo a um verbo. E está dando uma circunstância de tempo. Que tempo foi? Que dia foi? Foi ontem. E aqui essa palavra desafinadamente. Veja para essa palavra desafinadamente. Está se referindo ao menino, o menino desafinadamente, ou está se referindo ao modo, ao jeito como ele cantou? Veja que está se referindo à palavra cantou. Foi o modo, foi o jeito como ele cantou. De que modo? Desafinadamente. Então, como desafinadamente também está se relacionando com o verbo, eu vejo que a única palavrinha que pode se relacionar com o verbo é advérbio. Então, aí eu vou ter um advérbio, por quê? Porque eu só tenho uma única palavra. Então, aqui você tem advérbio de modo. Toda vez que você se disser, se responder de que modo, de que jeito, é porque essa palavrinha é um advérbio de modo, tá bom? Então, vamos para a segunda frase. Tranquilamente, realizou-se hoje o jogo. Então, eu tenho esse verbo aqui, ó. Realizou-se. É um verbo pronominal, porque ele é conjugado com essa partícula se. Quando eu digo realizou-se, que eu sei que é um verbo, eu vou ter ao seu lado a palavrinha tranquilamente e vou ter a palavrinha hoje. Essa palavrinha tranquilamente refere-se ao jogo ou se refere ao modo como o jogo foi realizado? Veja que a palavrinha tranquilamente vai se referir ao modo, ao jeito como o jogo foi realizado. O modo como o jogo aconteceu. De que forma foi? De que modo foi? De forma tranquila, de jeito tranquilo, de modo tranquilo. Então, esse tranquilamente aqui é um advérbio de modo. E é advérbio porque eu só tenho uma única palavra. E quando eu digo hoje, esse hoje se refere ao dia que o jogo foi realizado ou refere-se unicamente ao jogo? Veja que hoje está se referindo
a realização do jogo, ao dia que o jogo foi realizado. Que dia o jogo foi realizado? Hoje. Então, aqui eu tenho um advérbio, porque eu só tenho uma palavra, advérbio de tempo. Ah, professora, toda vez eu vou ter que fazer isso? Vai. Porque você precisa, quando você for começar a fazer análise morfológica, no caso, para descobrir se aquela palavra é um advérbio ou não, a primeira coisa que você vai ter que fazer é identificar o verbo, tá? Por quê? Porque advérbio é a classe de palavra que se relaciona com verbo, adjetivo ou próprio advérbio, ok? É trabalhoso, mas você vai ter que fazer esse exercício sempre, tá? Eu vou deixar algumas frases que eu quero que você tente encontrar o advérbio ou a locução adverbial. E aí depois você me pede o gabarito que eu mando para você, tá? Eu vou deixar algumas frases aqui. Só um minutinho. Pronto. Vocês vão responder. Dá para colocar mais, né? Pronto. Vocês vão grifar aí advérbio e locução adverbial e podem me pedir o gabarito que aí eu mando, tá? O objetivo é que vocês treinem. Eu vou passar agora alguns advérbios
para vocês relembrarem e revisarem depois, tá? Então, a gente vai ter advérbio de dúvida. Não, eu vou mudar a cor. A gente tem, talvez é um advérbio, porventura. Porventura significa por acaso, possivelmente, provavelmente. Quiçá. Quiçá é um advérbio de dúvida. Significa provavelmente, possivelmente, tá? É a mesma coisa. Casualmente. Por certo. Tudo indica dúvida. Vamos agora aos advérbios de intensidade. Leia sobre esse conteúdo, gente. Eu vou mandar um PDF para vocês lerem, que eu já preparei, e revejam essas aulas quantas vezes forem possíveis para sanar todas as dúvidas, tá? Porque vocês vão precisar. A banca IAUPE, ela cobra muito pouco advérbio, tá? Eu encontrei 4 questões, porque 2 foram anuladas. Então, assim, não sei se vale o sacrifício, porque é um conteúdo que a gente já viu que não é como verbos, que a banca cobra bastante, mas a gente precisa só pesar se realmente vale o sacrifício. Então, você assistir a essa aula 2 vezes, acredito que seja suficiente, tá? Principalmente passar o olho, como dizem, né? Como costumam dizer, por essa listinha, até porque aqui não tem todos, mas no material que eu vou mandar, há, assim, grande parte dos advérbios. Então, você assistir a videoaula umas 2 vezes, ler a lista que eu vou mandar no material umas 2 vezes também e responder algumas questões, que eu vou mandar as questões da banca, já compensa, é satisfatório, tá? Porque a banca, ela cobra muito pouco. Negação. Que vírgula estranha, não. Nem. Nunca, jamais. De modo algum, de forma alguma. Que aqui no caso é locução adverbial, tá? Tem mais de 2 palavras.
Afirmação. Eu vou mandar a lista completa. Eu vou terminar de copiar só esse de afirmação para o vídeo não ficar longo. E vou mandar o restante. Eu preparei uma lista completinha, tá? Aí mando para vocês lerem. Vou só colocar alguns de afirmação aqui para o vídeo não ficar longo, para não ter que copiar todos. Afirmação. Sim, certamente, realmente, sim. Deveras, de certo. Certo. Efetivamente. Decididamente. Com certeza. Indubitavelmente. Ai, que letra feia, tá? Vai ficar assim mesmo. Pronto. Eu vou mandar essa lista completa para que vocês olhem, tá? E revisem o conteúdo. Aí vejam só. Eu vou escrever só esse para não ficar muito longo, mas eu vou mandar o material completo. Eita, como ela repete. É para você não ter dúvida, ou então, caso eu não mande, depois de repetir tanto, você me cobrar, tá bom? Então, veja. O que é que eu quero mostrar aqui agora a respeito de advérbio? Que nós temos algumas palavras que são advérbios, apesar deles terem a aparência de serem adjetivos, tá? Eles nasceram adjetivos. Eles são usados comumente como adjetivos. Mas naquela situação, naquela frase, ele é um advérbio. Então, é o que a gente chama de advérbio com aparência de adjetivo. Eu coloquei também isso no material. Advérbio com aparência de adjetivo. Então, veja só. Nós temos aquele comercial de cerveja. A cerveja que desce redondo. Veja, a importância de você aprender a identificar a morfologia da palavra, não pelo que ela é originalmente, mas pelo que o contexto dá a você. Como assim, professora? Veja. Comumente, a palavra redondo é um adjetivo. Eu digo o seguinte, o bolo é redondo. Quando eu digo o bolo é redondo, veja que a palavrinha redondo está se relacionando com quem? A bolo. Está dando uma característica do bolo. E bolo é substantivo. Então, nessa situação aqui, redondo é um adjetivo. Por quê? É um adjetivo porque então, originalmente, redondo aqui é um adjetivo, porque ele serve para dar características a substantivos. Só que nessa frase aqui, ó, por isso que você não pode generalizar. Dizer que a palavra redondo, redonda, sempre vai ser adjetivo, porque é o contexto que vai dizer a você. Então, veja só. Aqui, a cerveja que desce redondo. Veja que redondo aqui, nesse caso, está se referindo à palavra descer. É a forma, o jeito, a maneira como a cerveja desce. Ela desce de que forma? Redondo, né? Quer dizer que desce bem, que desce suave, que desce agradável, né? Então, a palavra redondo aqui está se relacionando com a palavra descer, que é o quê? Um verbo. E quem se relaciona com o verbo é advérbio.
Então, você precisa ter muito cuidado quando você vai generalizar essa questão de adjetivo. Grosso, comumente, naturalmente, originalmente, é um adjetivo. Mas só é adjetivo quando se relaciona com substantivo. Se grosso se relacionar com verbo, ele deixa de ser adjetivo e passa a ser um advérbio. Olhem essa frase aqui. Ele fala grosso. E olha essa frase aqui. O tecido é grosso. Veja que nessa frase de baixo, o tecido é grosso. Veja que grosso está se relacionando com tecido. Então, tecido aqui é um substantivo. Classe de palavra que vai dar uma característica, uma qualidade, um estado, uma condição a um substantivo é um adjetivo. Só que observe que na frase de cima, ele fala grosso. Veja que grosso está se referindo à palavrinha falar. Fala, que é do verbo falar. Então, veja que grosso aqui não está se relacionando com um substantivo. Está se relacionando com um verbo, que vem do verbo falar, de primeira conjugação. Então, grosso é o modo, é o jeito como ele fala. Então, nesse caso aqui, grosso é um advérbio. Então, você precisa ter muito cuidado com essas palavras que nasceram adjetivo, mas que na frase se comporta como um advérbio, tá? Você precisa ver com qual palavrinha, grosso ou redondo ou qualquer outra palavra está se relacionando. Se estiver se relacionando com um substantivo, vai ser adjetivo. Mas se estiver se relacionando com um verbo, vai ser advérbio, tá? O que eu preciso repassar mais sobre advérbio para você. Veja. A palavra bastante pode ser um pronome indefinido ou pode ser um advérbio. Professora, como é que eu vou saber? Preste atenção, bebê. Se eu digo o seguinte: ela fala bastante. Ela fala bastante. Ah, professora, então eu só tenho que olhar com quem está se relacionando? Também. Veja que bastante está se relacionando com fala, que ela fala muito. Toda vez que você puder trocar por muito, no singular, bastante vai ser advérbio. Advérbio de intensidade. Então, toda vez que você puder trocar por muito. E toda vez ela comprou. Não, vou copiar aqui do outro lado. Veja. Ela fala muito. Ela não é bastante, né? Preste atenção aqui. Nessa frase eu tenho bastante e nessa frase eu tenho bastante. Professora, nos dois casos vai ser advérbio? Não. Preste atenção. Quando você puder colocar no plural a frase e o bastante permanecer no singular,
é porque esse bastante é advérbio. Mas quando você colocar a frase no plural e o bastante for ao plural, é porque ele é pronome. Como assim, professora? Olha essa frase aqui de cima. Ela fala bastante. Digamos que eu vou colocar aqui, ó, no plural. Elas falam muito. Esse muito vai ficar no singular. Lembrem que eu disse que vai trocar o bastante por muito. Vai trocar por muito. Aí o segredo tá quando você colocar a frase no plural. Elas falam muito. O muito aqui, gente, variou. Veja que permaneceu no singular. Quando permanece no singular, é porque esse bastante aqui, ele é advérbio. Agora, vamos colocar essa frase de baixo no plural. Elas compraram. Troca por muito, né? Esse muito agora, que eu deixei no singular, vai ao plural ou não? Elas compraram muito sapatos ou elas compraram muitos sapatos? Veja que o muitos agora, ele vai ao plural. Então, como esse muito aí, ele variou, ele foi ao plural, esse bastante aqui agora é pronome. Você tem a palavrinha bastante. Você vai trocar por muito. Se o muito permanecer no singular, é advérbio. Se o muito for ao plural, pronome. Ok? Anotou a regrinha? Professora, não entendi. Volta de novo. Volta de novo. A explicação vai dar certo. E por fim, a gente vai ter a situação da palavrinha todo. Gente, o todo, ele também pode ser um advérbio ou ele pode ser um pronome indefinido também. E ele pode variar, tá? Nesse caso, ele é variável, tanto se for um advérbio, como se for um pronome indefinido. Ele vai ao plural, ele vai ao feminino. Qual é o bizu para você identificar se aquela palavrinha todo, né, que varia, é um advérbio ou não? Se você trocar a palavra por completamente e fizer sentido, a palavrinha é advérbio. Se não fizer sentido, é porque é um pronome indefinido. Olha o exemplo aqui. Ó, nas duas situações eu tenho todo e tenho toda. O bizu é troca por completamente. Se a frase fizer sentido, é porque esse todo aí é um advérbio. Se não fez sentido, é porque é um pronome indefinido. Quando eu digo assim, ela chegou toda triste. Se eu troco por completamente, faz sentido? Ela chegou completamente triste. Você percebe que a frase ela faz sentido? Então, nesse caso aqui, como eu troquei por completamente e fez sentido, é porque esse toda aí é um advérbio. Então, aqui, ó, é um advérbio. Agora, vamos para a frase de baixo. Todo mundo andou aqui. Troca o todo por completamente. Completamente mundo andou aqui. A frase fez sentido? Não, não fez sentido. Então, esse todo aqui, gente, é um pronome indefinido.
Somente isso. Somente isso, tá? O que eu tinha para passar para você de advérbio era isso. Vou mandar o material escrito para você acompanhar a aula. E vou mandar exercício também para você praticar, tá bom? Até a próxima!